Fala traders! E aí, todo mundo com dinheiro no bolso hoje, sexta-feira, né? Sextou, todo mundo faceiro, feliz da vida. Eu espero que todo mundo tenha tido um excelente dia hoje. Hoje, por favor, né? O dia foi excelente para o nosso sistema, para o nosso indicador. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje vai ser um resumo do dia rapidão, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o nosso índice. Quem não pegou essa entrada aqui hoje, por favor, né, pessoal? Tava assim, sabe aquele que a gente chama de trade de livro, né? Tava assim perfeito, claro e cristalino a entrada, não tinha o que errar, era entrar e ganhar. Então vamos lá, rapidão aqui, ó. Sempre a gente analisa as pernadas anteriores, né? Lembra que eu já comentei? Então, olha só, iniciamos o dia aqui, né? Começamos aqui, tá? Olha aqui embaixo, 10 de junho. Começamos o dia, primeira meia hora, preto, que a gente não opera, recomendamos não operar na primeira meia hora. O mercado começou a cair. O que ele fez? Nós tínhamos essa pernada aqui, né? Essa pernada aqui, essa pernada aqui. Então, olha só, vai me dizer o que a gente já tinha aqui do dia anterior, né? Nós tínhamos aqui um fundo, um topo mais alto, um fundo aqui menos baixo e um topo menos baixo também. Nessa estrutura a gente tem estrutura de quê? Né? No momento de nada. Por quê? Porque esse fundo aqui não rompeu o fundo anterior. Então nós não temos uma estrutura de baixa neste momento. Porém, se a gente analisar somente essa pernada aqui, e aí essa pernada aqui, nós vamos ter o que então? Nós temos um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui e uma queda, né? E uma queda. Porque até então, nesse momento aqui, ele não formou fundo ainda. Então, nessa estrutura, nós temos o que aqui? Uma estrutura claríssima de queda, certo? Nós temos um topo mais alto, um fundo baixo, um topo que não rompeu o topo anterior e um fundo novo aqui, ó, que ele ainda não formou um fundo nesse momento, certo? Mas o preço já rompeu o fundo anterior, certo? Então olha aqui, nós temos isso e isso aqui que ele rompeu o fundo anterior. Então nós temos uma estrutura claríssima de queda, de uma estrutura de baixa, ok? Feita essa estrutura de baixa, o que nós vamos fazer? Ó, vamos analisar agora esse pedacinho aqui, ó, aqui, aqui. E aí o preço fez isso. Então nós temos o que? Um fundo, um topo e um preço que veio para cá, rompendo novamente, né? Aqui, ó, rompendo o fundo anterior. Manteve a estrutura de baixa. E aí, cara, pintou. Quando ele pintou, ficou vermelho em cima, vermelho lá embaixo. O que vocês estão esperando para entrar? É só entrar, só entrar. E aí quem entrou aqui pegou os 500 pontos nessa... Vamos dar uma olhada aqui. Pegou os 500 pontos, deixa eu trocar aqui a minha estratégia para índice. Ó, vamos aproximar mais aqui. Quem entrou aqui no Candle 27 pegou 500 pontos lá no Candle 33. Então entrando aqui, né? Entrando aqui, pegou aqui 500 pontos, R$100 no bolso, feliz da vida. Teve gente que pegou bem mais do que R$100, gente, porque é aquilo que eu já mostrei para vocês. Olhem aqui embaixo, ó. Olha aqui como é que tá a nossa força. Aqui ele apontou para entrar. Então fez vermelho aqui em cima, vermelho lá embaixo, apontou para entrar. E aí tu tá descendo. Tá descendo esse candle, esse candle, esse candle, esse candle. E aí, quando ele estiver chegando aqui, que é onde ele vai bater, o que tu tem que fazer? Olha para cá, olha para cá, olha para cá, vê como é que tá. Tá vendo que todos eles estão vermelhos? Todos estão vermelhos, ou seja, a indicação de força é grande. Então, tu pode pegar o teu gain que tá aqui e arrastar ele para baixo. Traz ele para baixo, joga ele mais 100 pontos, mais 200 pontos, arrisca. O máximo que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é o preço voltar e tu perder um pouco. Porque se o preço já desceu aqui, né? Ele já está quase batendo aqui,
o que é o correto? Por favor, né? Ele desceu 115 pontos, mais ou menos aqui, tu já traz o teu stop para o 0 a 0, né? O preço andou um pouquinho mais para baixo, traz o teu stop para cá. O preço desceu um pouquinho mais, traz o teu stop para cá. E assim tu vai indo. Quando tiver o preço chegado aqui, bem pertinho, o teu stop já está mais ou menos aqui, ó. Certo? Então o que vai acontecer? Na pior das hipóteses, ou o preço vai voltar e tu vai perder e não vai bater os 500 pontos e tu vai sair com 450, com 400 pontos, 350 pontos e tu vai pegar um valor legal, ou tu vai arriscar um pouco baseado nisso daqui, né? Baseado nisso aqui, e o preço vai descer. Então teve gente que só fez isso, ó, acompanhou isso. Ó. Enquanto isso aqui estava vermelho, ele foi indo, foi indo, foi indo. E aí olha só o que aconteceu. Se a pessoa entrasse lá em cima, aqui, e arrastasse, só saísse quando ficasse branco aqui, ó. Ela foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Olha quantos pontos ela pegou. Aqui já deu 1970 pontos. E aí o preço voltou, caiu mais um pouquinho. Eu tô olhando aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo. E aqui ficou branco. Então aqui a pessoa saiu. Saiu aqui com quanto? 1.498 pontos. Certo? Então é uma estratégia aqui dentro da nossa estratégia. Ah, mas eu não quero me arriscar. Perfeito, não quer te arriscar? Ótimo. Tu entra aqui, né? Olha lá. Entrando aqui, sair lá no Candle 33, pegou 500 pontos aqui, joia, 100 reais, guarda no bolso. Analisou que o mercado continuou caindo, continuou vermelho aqui embaixo, pintou uma nova oportunidade, entra de novo. E aí você vai olhar aqui como é que está a estrutura, né? Olhando a estrutura, pintou agora aqui, Candle 39. Como é que está a estrutura anterior? Ele se mantém numa estrutura de queda? Mantém numa estrutura de queda. Então tu entra novamente e aí tu vai se protegendo. Percebe que ele não fez quase nada de calor? Olha só, entrando aqui, ele subiu o quê? 60 pontos. Foi o calor máximo que ele deu. E depois ele só desceu ladeira abaixo. Aqui ele chegou a dar o quê? 40 pontos de calor. E o resto, ladeira abaixo. Então quem entrou aqui e não esticou o preço nessa entrada anterior, poderia ter esticado o preço nessa entrada, né? Poderia ter entrado aqui, o gain bateria onde? Lá no Candle 45, bateria lá no 45. Quando estiver chegando aqui no 45, tu analisa novamente esses candles aqui, né? Analisa todos esses. O preço vai chegar aqui e aqui. Quando ele estiver chegando aqui, tu olha lá, olha, tudo vermelhinho, 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 vermelhinho. Então tu pega o teu preço que está aqui e estica ele, digamos, mais 200 pontos para ver como é que vai ficar. E aí ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aí tu vai olhando aqui embaixo, ó. Chegou aqui, tá quase batendo e o preço tá só caindo, ele não tá voltando. E a força segue, tu tira o teu preço daqui e joga mais 200 pontos para baixo. 300 pontos, e assim tu vai. E ele foi novamente, ó, caindo, 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 caindo. E aqui embaixo, vermelho, 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 vermelho. Certo? Tu poderia ter saído nesse cara aqui, ó, nesse Candle 56, tá? Ou se tu mantivesse o teu stop um pouco mais para cima, poderia sair aqui nesse Candle branco. Então, gente, hoje o dia foi perfeito, tá? Foi perfeito. Era só saber gerenciar, era só empurrar o preço um pouco mais para baixo, ou se tu não quer fazer isso, era só ter deixado bater no teu gain de 500 pontos e tava, ó, joia, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Então o índice hoje fez 1000 pontos, foram duas entradas, para as nossas estatísticas foram duas entradas de 500 pontos, tá? O dólar também. O dólar tem o seguinte, ó, analisem essa situação aqui. Essa entrada que ele marcou verde, muita gente disse, eu entrei aqui e deu loss, tá? Vamos dar uma olhada aqui, dólar. Vamos analisar, essa aqui é uma entrada válida ou não? Tu vai sempre analisar as pernadas anteriores, né? Então vamos lá, nós temos aqui, nessa pernada, nós temos aqui embaixo um fundo, e aí nós temos aqui um topo, e aí o preço subiu. Então ele fez isso, ó, veio aqui e veio aqui, tá? Quando ele fez isso, ele fez esse V.
ok? Esse preço aqui, ó, esse preço aqui, ele ultrapassou esse preço daqui, esse topo? Ele não ultrapassou. Ou seja, se ele não ultrapassou, isso aqui o que significa? É uma estrutura de alta? Não é uma estrutura de alta. Seria uma estrutura de alta se ele fizesse isso aqui e isso aqui. Rompesse o topo anterior. Aí seria uma estrutura de alta. E aí depois ele descesse um pouquinho, na hora que ele estivesse subindo, ele desse uma entrada. E aí sim, certo? Então, gente, essa entrada aqui não é uma entrada válida, não é. Então, quem entrou aqui fez a análise errado, tá bom? Beleza, mas aí a próxima entrada aqui, qual é? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Tá, só um instante. Deu, vamos lá. Então, assim, ó, a nossa entrada agora aqui, ela tá, essa aqui, ó, Candle 10. Nós temos essa entrada, esse movimento aqui. Deixa eu tirar aqui, para cá. Nós temos isso aqui. Este topo, que agora ele já formou um topo, né? Porque esse preço aqui ele já passou, ele já desceu. Então o topo e fundo ele nunca é formado na hora. Ele sempre é formado alguns candles após. Então passou esse candle aqui, abriu esse e provavelmente esse topo já foi marcado. Então agora nós temos esse topo e esse fundo. E aí o preço está descendo, tá? Então olha o que nós temos agora aqui. Nós temos isso e o preço está descendo. Ok? Ah, mas Bonetti, agora aqui está a mesma coisa. A gente não tem uma estrutura de alta porque o preço ainda não fez isso. Ele não rompeu esse topo anterior ali. Tudo bem, concordo com vocês. Mas, se tu for ver, o preço começou a subir. Certo? Ele veio aqui, ó, ele chegou a vir aqui embaixo para dar uma sequência, mas não foi. Ele parou aqui e ele começou a subir. Se ele começou a subir e ele deu uma entrada, o que a gente espera que ele faça? Ele vai fazer isso. É isso que eu espero que ele faça. Então, quando ele pintou de verde aqui, isso aqui para mim é uma estrutura válida, porque na minha concepção eu quero que o preço pare de cair aqui e vá para cima. Se ele for para cima, ele vai romper o topo anterior e vai formar uma estrutura de alta. E aí eu vou pegar toda essa estrutura. Essa é uma entrada um pouco mais arriscada? É um pouco mais arriscada, porque nós não temos a estrutura completa, montada, como seria isso aqui, ó. Teria que ser assim, 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 rompendo o topo anterior, e aí ele fizesse isso e fizesse isso, e aqui ele desse uma entrada, aí a gente entraria aqui para pegar a subida. Isso seria o clássico. Nesse caso, a gente não conseguiu pegar uma entrada clássica, padrão. É uma entrada um pouco mais arriscada, mas ainda assim é uma entrada válida, tá? Acreditando sempre nisso aqui, ó, fundo, topo, e aí o preço fez isso. Eu tenho isso, e o segredo tá que o preço começou a ir para cima nesse movimento aqui. Nesse momento, e ele não rompeu esse fundo. Se ele tivesse rompido esse fundo aqui e ameaçasse subir e desse uma entrada, aqui eu não entraria. Aqui eu não entraria, certo? Então esse é o pulo do gato. Ele começou a cair e parou. E começou a subir. E nesse que ele começou a subir, ele não rompeu o fundo anterior ali embaixo. Ó. Ele não rompeu, certo? Então eu arrisco que ele vá engatar uma segunda marcha aqui e vai subir. Ok? Então é uma entrada válida e quem entrou aqui se deu muito bem, certo? Se deu muito bem. Olha só, agora a gente está aqui com a estratégia de dólar. Quem entrou aqui pegaria seus 15 pontos ali no Candle 13 e se vocês forem fazer a mesma estratégia, né? Ó, entraria aqui, o objetivo é aqui, ok? E aí tu vai tá subindo e tá quase batendo ali, né? Quando estiver quase batendo ali, o que tu vai fazer? Tu vai olhar aqui, ó. Olha aqui e olha ali, tá tudo verde, certo? Então tu arrisca pegar o teu preço que tá aqui e joga ele mais para cá. 10 pontos para cima, que seja. E aí tu vai acompanhando aqui, ó, vai acompanhando. E aí quando ele estiver chegando aqui, quase batendo, tu tira o teu preço daqui, joga, sei lá, mais uns 10 pontos para cima.
E aí tu vai acompanhando aqui, vai acompanhando, ele está mostrando que está com força. E nisso tu vai subindo, vai subindo. Olha quantos pontos deu para pegar aqui hoje no dólar. Hoje deu para pagar o churrasco. Olha lá. Deu para pegar o máximo que ele foi 98 pontos. Mas vamos colocar como uma medida assim de margem de segurança, tá? Que tu tenha pego aqui, ó, dos 98 pontos que deu, que tu tenha pego só 40, que tu tenha pego 35 pontos. Que dá mais ou menos aqui, ó, 35 pontos. 35 pontos no dólar é R$350. Paga o churrasco do final de semana, não paga? Então, gente, hoje o dia foi perfeito para o nosso indicador. Quem não aproveitou, chupou bala, tá? Por isso que eu digo, então, quem não pediu licença ainda, solicita a sua licença, vai utilizar o nosso indicador por um período de 30 dias grátis, tá? Tu vai poder surfar todas essas entradas que tiverem e vai poder aproveitar, ok? Então olha aqui, ó, aí no finalzinho do dia nós ainda tivemos, diminuir aqui, nós tivemos essa outra entrada. Aí a pergunta, essa entrada é uma entrada válida? É uma entrada válida. Só que o que eu vou fazer? Que eu vou pensar? Ó, nós temos isso, né? Ó, então nós temos isso aqui e o preço começou a cair. Então, como ele começou a subir e ele não rompeu a mesma coisa, ainda, novamente, não é aquela entrada clássica, não é aquela entrada padrão, mas é uma entrada válida. Ele não rompeu aqui e começou a subir. Quando ele fechou, eu poderia ter entrado aqui. Eu, Bonetti, entraria? Não, não entraria. Ah, mas é uma entrada válida. É uma entrada válida. Mas por que eu não entraria? Por causa lembra do exemplo que eu já falei para vocês da bolinha? Quando a bolinha, ela larga a bolinha lá de cima, ela cai, ela bate no chão e ela sobe até aqui. Quando ela cai de novo, ela bate no chão e ela não sobe até aqui novamente, ela sobe até aqui. Quando ela bate no chão de novo, ela sobe mais um pouquinho, até uma hora que ela não sobe mais. Então ela faz isso, ela bate, sobe até aqui, bate, sobe até aqui, bate, sobe até aqui, bate e não sobe mais. Então esse é o exemplo clássico que tu pode usar tanto para subida, tanto para descida. O movimento está muito esticado, ele já subiu um monte, ele não vai ter muita força para continuar subindo, certo? Então o certo o que é? É fazer, deixa eu limpar aqui, o certo o que é? É fazer isso, 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 isso. Esse é o certo. Como ele não, esse é o movimento saudável. Como ele não fez esse movimento, ele subiu direto, fez isso aqui direto, então o movimento ele vai cansar em algum momento. Então eu já falei isso em outros vídeos, ele vai cansar em algum momento. Então não é recomendável que vocês entrem novamente após um movimento tão esticado. Se vocês já entraram aqui, já garantiram uma boa grana aqui, não tem necessidade de tu entrar novamente aqui, certo? Beleza. Pessoal, hoje era isso. Tá? Hoje é um vídeo mais curtinho, só para mostrar aqui, porque amanhã é sábado, final de semana, né? Eu espero que todo mundo esteja aí faceiro, feliz, com grana no bolso e vamos contabilizar esses pontos, tá? Depois, mais tarde, eu vou lançar lá os registros, tá? As estatísticas, mas nossa, nós estamos muito bem, né? Estamos muito bem. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos fechar o mês de junho melhor, né? Ou pelo menos igual ou melhor que o mês de maio. Certo, pessoal? Era isso, um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus, um abraço.